Olá, boa tarde, bem-vindo à nossa cozinha do atual. Que tal um arroz com bacalhau, de dar água na boca? Ingredientes na nossa bancada e você pode fazer que dá certo. Nós vamos fazer com um bacalhau que você encontra hoje nos supermercados, que vende em meio quilo, 300 gramas, e ele já vem assim, desfiadinho, dessalgado, para fazer esse tipo de receita, ou até mesmo bolinhos de bacalhau. É claro que não dá para usar para fazer postas e tudo mais, mas para esse tipo de receita que vamos fazer hoje, é o ideal e não te dá trabalho. E a dica sempre do atual é você poder fazer em casa da melhor forma possível, sem ficar muito tempo na cozinha. Então, ó, nós temos aqui bastante azeite. Você coloca um fundo da panela todinho com bastante azeite, e eu já deixei aqui um pouco no fogo baixo para poder dar uma esquentada. Opa! E nós vamos refogar a cebola. Vamos dar uma boa dourada nessa cebola para ela ficar assim com uma aparência transparente e já ficando com as pontinhas um pouco morenas, assim que eu gosto de dar o toque especial à cebola. E já depois refogar o bacalhau e o tomate juntos. Passe de mágica só para a nossa cebola chegar no ponto. Pronto, cebola dourada, vamos acrescentar todo o bacalhau já desfiado. Ele vem assim já dessalgado, para realmente facilitar a nossa vida, viu? E já pode acrescentar o tomate. Aqui eu estou usando sem pele e sem semente, para não dar muita água ao nosso prato. Lembrando que o arroz já deve estar cozido, você tempera o arroz do seu jeito, um pouquinho de alho, né? E um pouquinho de cebola, sal, faz o arroz da maneira que você está acostumada. Vamos colocar um pouquinho mais aqui de azeite, porque bacalhau e azeite combinam muitíssimo bem. Estamos fazendo assim um bom refogado. Já acrescentando o caldo, que você pode usar de legumes. Nesse caso eu estou usando de legumes justamente, se você usar o caldo, por exemplo, de bacalhau, ele vai ficar com um sabor assim muito acentuado. Então o ideal é você usar apenas o caldo de legumes. Então vamos deixar cozinhar um pouquinho para o bacalhau chegar no ponto que a gente precisa, já acrescentando de uma vez o molho de tomate. Um passe de mágica apenas para ficar bem cozidinho. Olha que cor bonita que fica. Nosso bacalhau já está bem cozidinho. Nós vamos agora acrescentar um pouquinho de salsinha e cebolinha picadas, também assim pequenininhas. Um pouquinho de sal apenas para equilibrar o sabor, porque nós colocamos água também. E a azeitona sempre por último. Por último, já desligando o fogo e mexendo. O arroz já está pronto. E aí você pode tirar ele da própria panela e colocar junto com o que você acabou de fazer. Ou colocar o refogado na panela do arroz ou vice-versa. Aqui, como o meu arroz já está pronto, eu já vou misturar todo ele aqui dentro da panela. Pedindo um passe de mágica para a gente misturar e ganhar tempo. Bom, agora você coloca azeite no fundo do refratário que você vai usar, ou tabuleiro, e vamos transferir o arroz todo para cá. Ele fica bem misturadinho, tá cheiroso demais. Uma opção também é fazer com frango. Se você gosta, né, mais do frango, você inclusive encontra nos supermercados o frango também já desfiado. É fácil, porque aí é só incrementar o tempero, que vem bem levinho, de uma maneira mais especial. Então transfere todo aqui para o refratário, assim fica mais fácil. Esse é aquele para não dar dificuldade nenhuma para você aproveitar. Para finalizar, porque vai ficar muito saboroso, um queijinho, né? Sempre vai bem. Então nós vamos colocar mussarela,
Você pode até rasgar a mussarela, colocando assim, entremeado no meio do arroz. A mussarela já vem aqui cortadinha, pode ser mussarela também ralada, não tem problema, junto com um pouco de queijo parmesão também ralado. O queijo parmesão você toma bastante cuidado só na hora de usar aquele de saquinho, porque os de saquinho eles são mais salgados um pouco. Então, se você tiver aquele ralado, né, fresquinho na hora, fica melhor, com certeza. Se não, use uma quantidade menor para não salgar. Ou então, nem coloque, porque ele pode tirar um pouquinho o sabor até mesmo dos outros ingredientes. O ideal é um queijinho parmesão fresquinho, ralado na hora. Fica muito mais gostoso e dá um resultado muito melhor. Não gosto muito daqueles de saquinho, não. Bom, agora nós vamos levar para o forno apenas para gratinar. O queijinho derreteu por cima, criou aquela casca crocante, pronto. Você já tem um arroz de bacalhau ao forno que simplesmente fica uma delícia e muito fácil de fazer. Aproveita, né? Encontrou um saquinho desse de bacalhau já desfiado e dessalgado? Leve para casa e experimente. Mas lembrando que é apenas para fazer receitas desse tipo que a gente está fazendo hoje ou até um bolinho de bacalhau bem saboroso. Pode apostar que dá certo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta com muito mais para você e eu volto também mostrando o resultado da receita. Esse arroz já quentinho com esse queijo derretido. Depois do intervalo. O Atual está de volta e vamos falar de tecnologia na área odontológica. Por isso convidamos a doutora Renata Rocha, que é dentista e vai dar algumas dicas essenciais sobre esse assunto. Boa tarde, doutora Renata, que bom tê-la aqui no programa. Igualmente. Bom, vamos falar de aparelhos odontológicos. O que você trouxe de novidade? Bom, todo mundo está acostumado com aquele aparelho, né, tradicional, metálico, que o tratamento é longo, tem que fazer manutenção de 15 em 15 dias, é um pouco dolorido, tem que tirar dentes. Mas a boa notícia é que já existe uma nova tecnologia que vem para substituir esse aparelho convencional, com muitas vantagens. Quais são as vantagens? O que, assim, várias pessoas reclamam, principalmente do sorriso metálico. Hoje, até esteticamente, já se trabalha alguma coisa em relação a isso, mas esse ainda pode ir além. Então, o nome desse sistema é sistema autoligado ou aparelho autoligado. Com ele, a gente consegue reduzir o tempo de tratamento em até metade. Não precisa mais fazer extrações de dentes, praticamente a gente consegue resolver todos os casos de falta de espaço, sem tirar nenhum dente. Não tem aquelas consultas mensais, o intervalo mais ou menos é de 2 meses entre uma consulta e outra. E é muito mais confortável para o paciente. Quer dizer, aquela coisa de apertar, quase todo mês tendo que, às vezes até antes, né, de 20 em 20 dias. No convencional é muito comum isso, mas nessa técnica não, por quê? 2 motivos básicos, a gente não tem aquela borrachinha para trocar. Então, você não precisa ir lá estar trocando as borrachinhas. E a gente não tem que apertar toda hora o aparelho, porque o nosso fio, esse fio aqui que vocês estão vendo, é com tecnologia desenvolvida pela NASA. Vou até pegar um papel branco, ele é tão fininho, olha só, gente. Esse material desse fio é o mesmo usado nos satélites da NASA para serem muito flexíveis e não quebrarem. Isso quer dizer que a gente pode passar naqueles dentes mais mal posicionados que se encontram na arcada. Enquanto ele não voltar para essa forma original, que esse fio tem memória de forma, ele não vai parar de atuar. Entendeu? Sim, Você pode dar um nó nele, fazer tudo, que enquanto ele não estiver assim, ele não para de trabalhar. Enquanto ele não ficar com o formato que ele realmente precisa, ele volta ao formato normal dele. Isso, aí ele fica trabalhando dia e noite, não precisa apertar toda hora. O paciente, inclusive, pode voltar ao consultório depois de 2 meses, a gente vê que o fio ainda está trabalhando, a gente não vai mexer. É um fio inteligente. Isso, exatamente. A gente vê em ortodontia fala, é um fio inteligente. Ele não para de trabalhar de noite ele está ali, não precisa apertar. E a questão da travinha também, o que é fixado nos dentes que você trouxe? Então, nesse aparelho autoligado, a gente não precisa dessas borrachinhas. Esse aqui, ó, é como se fosse um bracket, o convencional. Esse aqui é um aumento
daquela pecinha que é colada no dente. Isso aqui é um bracket. Então, no convencional tem essa borrachinha aqui, ó. Que prende. Que prende o fio no aparelho, ó. Então, você faz assim, ó. Ele tá a gente apertado. vê que tem uma certa resistência para movimentar o fio. Isso aqui é como se fosse o fio. Nesse aparelho autoligado não tem a borrachinha. Essa borrachinha, ela não existe. O fio vai passar. Não há necessidade de usar essa borrachinha. Aí dá para ver como o fio tem muito mais liberdade para trabalhar. Esse aparelho ele tem uma portinha que abre e fecha e segura o fio. É essa portinha que segura o fio. Que fecha e não deixa sair. E deixa uma folga. Aí uma pergunta, né? Como que então ele, mesmo sem aquela pressão, porque a noção que quem está usando o aparelho tem é que a pressão é que faz os dentes voltarem para o lugar. E aí como fica solto, qual é o resultado, né? Então, sempre foi pensado nisso, né? Tinha esse conceito de que muita força que movimentaria os dentes mais rápido. Aí o paciente sai do consultório, né? Aquela pressão, né? Então, mas descobriu-se que, ao contrário, com menos força que a gente consegue mais rápido e com maior qualidade, porque é muito mais biológico, muito mais natural. Né? A gente usa a mesma força nesse aparelho autoligado que os dentes usam para nascer. Quando os dentes estão nascendo, eles usam mais ou menos 20 gramas para erupcionar, que a gente fala. E que a mesma força a gente conseguiu reproduzir aqui nesse aparelho. É uma força mais natural. Então, mas a força mais natural, ela é melhor para o organismo, porque quando tem muita força, o organismo cria uma barreira, como se fosse um mecanismo de defesa. Sim. E faz com que todo o processo de remodelação óssea, de reestruturação daquelas fibras, fique lento, fica tudo demorado. Agora, as crianças podem já usar esse tipo de tecnologia? Pode, é muito recomendado para as crianças até os idosos, porque esse aparelho ele pode ser colado nos dentes de leite, que eles fazem muito pouca força, então eles não vão amolecer aquele dente antes da época, como iria acontecer se fosse com um aparelho com muita força. Por exemplo, uma criança que tem a dentição mista, né, que fala, ainda tem dentinhos de leite, mas já tem os permanentes. Já tem os permanentes, dente de leite. Essa criança já pode fazer uso desse aparelho sem problemas e tem um ótimo sucesso, porque não precisa contar com a colaboração da criança, né, que ele tirar e botar o aparelho. Então, é ótimo para crianças também. E tem aquela questão de você poder colocar ele esteticamente, não ter aquela coisa prateada? Isso. Então, eu trabalho com uma rede de clínicas que se chama Euroorto. Tem 10 unidades no Brasil e tem algumas unidades fora do país também. Foi desenvolvido pela rede Euroorto esse aparelho aqui, ó, que é totalmente estético. E a gente coloca, é muito discreto. Assim na televisão nem dá pra ver quase. É verdade, parece que você tá vendo só o dentinho mesmo. A gente coloca esse aparelho estético em todos os pacientes. Quando o paciente solicita o metálico, que é o caso das crianças e adolescentes, aí sim. Gostam mesmo, né? Eles adoram aquele sorriso metálico. Mas na nossa rede, todo mundo é tratado com esse aparelho estético. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um pequeno intervalo comercial e no próximo bloco você vai ver o resultado, né? Em pouco tempo, e o resultado assim que as pessoas têm ficado bem satisfeitas em relação principalmente a tempo, a quantidade de tempo que você usa o aparelho, e o resultado do sorriso depois é muito mais rápido. No próximo bloco. O Atual está de volta com o resultado final da receita de hoje. Nosso arroz de forno com bacalhau. Já está na mesa, o cheirinho está chamando todo mundo assim, ó, aos pouquinhos aqui para o estúdio. Quando você fizer em casa, seu vizinho com certeza vai perguntar a receita. Aí você pede para acessar o nosso site, que é o atual.tv.br. Lá você encontra todas as receitas aqui do programa. São mais de 900, viu? Tem muita coisa boa e muita novidade. E o seu recado é sempre muito bem-vindo também no nosso site. O Atual não para por aqui, tem mais para você. Depois de mais uma delícia na nossa cozinha, voltamos a conversar com a doutora Renata Rocha sobre as novas tecnologias na área de ortodontia. Nós já falamos sobre, né, a colocação do aparelho e tudo mais. Vamos ver os resultados? Vamos. Você trouxe algumas fotos de pacientes que tiveram bons resultados em até 2 meses.
que ficariam usando aí 2 anos de aparelho? Exatamente, para conseguir esse resultado. Então vamos mostrar a primeira foto, que eu também estou curiosa, olha só. Então, esse é o nosso aparelho estético, né, como a gente já mostrou agora há pouco, e é a nossa rede de clínicas Euroorto. Esse aparelho é uma exclusividade dessa rede de clínicas. Sim, sorriso bonito. A próxima foto a gente já vai ver essa comparação do antes e o depois, né? De você acertar mesmo a arcada dentária e ela ficar do jeitinho. Então, esse caso, se não fosse tratado por esse sistema autoligado, seria um caso que o paciente teria que fazer uma cirurgia ali no osso para abrir aquela parte de cima dos dentes dele, porque a parte de cima tem que ser maior do que a de baixo para haver um correto encaixe. Após de 2 meses, a gente obteve aquele resultado. O tratamento não acabou ainda, mas a queixa principal do paciente já tinha sido resolvida em 2 meses. Quer dizer, mesmo ele com a boca fechada, ele ficava com essa abertura e o dente... Isso, aquilo era o máximo que o paciente fechava. Olha só, e em 2 meses ele fechou. Isso, em 2 meses fechou. Continua o tratamento para depois, né, ficar certinho. Isso, para ter mais ajustes, porque a gente sempre procura a estética com a função. A função dos dentes também tem que estar correta. Sim. A gente não pensa só na estética. Com certeza. Vamos lá, outra foto. Então, ó, esse é um exemplo bem... mais bem complicado legal. também. Para a gente mostrar a memória do fio. Aquela primeira foto, aquele dentinho lá em cima, a gente passou o fio nele na primeira consulta, o fio ficou bem deflexionado. Naquela segunda foto de baixo já é 4 meses após a instalação do aparelho. Já está mais baixo, mas não totalmente. Isso, a gente diz que ele estava, vamos dizer assim, no meio do caminho, né, para todo mundo entender. Mas ele não parou de trabalhar esse fio. Então o paciente veio na consulta, a gente só tirou fotos dele para o paciente mesmo ver a comparação com o dia da consulta. A gente não mexeu nesse aparelho, porque enquanto ele não retificar totalmente, como está na última foto, o fio não parou de trabalhar. Sim, o fio tem que voltar ao que é o original, né? O sentido original dele. Muito interessante, quer dizer, a pessoa vai tendo o resultado através até mesmo das fotos, até mesmo em casa, né? Vai se percebendo. Com certeza. Vamos lá, outra foto. Então, esse é um caso também que, se não fosse tratado com um sistema autoligado, teria que arrancar dente dessa paciente da parte de cima, né? A gente fala do dentuço, né? O dente muito pra frente. Isso é um bom exemplo do dentuço. E a gente conseguiu também fazer sem arrancar nenhum dente. Tivemos um resultado excelente. Maravilhoso. Isso tudo somente com esse... com essa tecnologia bem biológica, bem uma força leve e contínua que a gente fala. Que é o mais os pacientes reclamam, né? De apertar o aparelho, dessa coisa de estar sempre no consultório, tem sempre que apertar e sai reclamando que não consegue comer direito, né? Fica com dor de cabeça às vezes. Verdade, fica. E esse você já não mexe, só depois que ele finaliza, que ele chega no lugar... Aí que a gente ou troca de fio ou não, dependendo. Então, dependendo do caso, você vai usar no máximo aí um aparelho por 1 ano. A gente tem casos de finalização de tratamento com 6 meses, ou com 11, com 12, nos casos mais complexos, 18. Mas de qualquer maneira é muito mais reduzido o tempo do que com convencional. Olha só, gente, para as crianças então isso é uma grande oportunidade, que são os mais, né, levadinhos, até mesmo na hora, né, de ter asepsia direito, de colocar, né, você conseguir aparelhos móveis, a criança vai para a escola, tira para lanchar, escova dente, coloca de novo, vai para a sala de aula, tira para dormir, às vezes esquece e dorme com o aparelho. Quando não perde o aparelho, né? Quando não perde o aparelho, quer dizer, isso é uma maneira de não trazer nenhum tipo de complicação e todo mundo ficar feliz da vida. Então, um telefone de contato e também assim um e-mail, né, que as pessoas possam até conhecer mais a fundo essa nova tecnologia, Renata. O nosso site é www.euroorto.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as unidades de clínicas que a gente tem no Brasil, são 10 no Brasil, e o telefone do meu consultório, da minha clínica, é código 22 2523 7264. Ok, então qualquer outra informação entre no site, né? E ligue para a doutora Renata, marque uma consulta, porque você vai ver que vale a pena mudar completamente a sua vida. Se você está de saco cheio com o seu aparelho, então renove tudo que você está precisando. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. O Atual fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.